dia, amores. Vamos para mais um dia letivo. Hoje, quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Nossas aulas de hoje são língua portuguesa, com leitura e compreensão textual, como é um texto bem pequenininho, mangá, que também vai explicar a parte gramatical, que é sobre sílaba tônica, para que vocês façam como atividade de casa, certo? E depois a nossa aula de história. Ok? Então, para começar a nossa aula de língua portuguesa, peguem o livro de português e abram na página 34. Ok? Página 34 do livro de português. Então, o nosso texto de hoje é bem pequeno, é um mangá. E o que é mangá? É um gênero textual, uma história em quadrinhos, como a nossa aqui brasileira. Porém, essa história, esse mangá, ele é de origem oriental, tem sua origem no Japão. E a leitura desse gênero textual não é como a leitura das nossas histórias em quadrinhos aqui. Se lê do fim, de trás para frente e da direita para a esquerda. Então, essa é a diferença entre a leitura de um mangá e de uma história em quadrinhos brasileiros. O mangá de origem oriental, que surgiu lá no Japão, e as histórias em quadrinhos brasileiros. Então, há essa diferença. O que é que eles têm? O que é que um mangá e uma história em quadrinho brasileira têm em comum? Semelhantes. Ambos os textos são histórias em quadrinhos. A diferença que o mangá se lê de trás para frente e da direita para a esquerda, enquanto as histórias em quadrinhos se lê do início para o fim e da esquerda para a direita. Ok? Então, vamos lá. Começando. Aqueles snobs do Colégio Simpô vão ter uma lição hoje. Temos a nossa arma, não se preocupe. Espero que joguemos bem. Hoje vai ser um dia daqueles. Então, aqui nós temos o vocabulário, né? Então, as palavras snobs, lição e secreta. O que significa snobs? Admiração e adesão fúteis e tolas a tudo que entra em moda. Também significa preocupação de imitar as pessoas de classe superior e conviver com elas. Daí resultando falta de simplicidade e naturalidade nos costumes. Lição significa aqui, né, nesse sentido aqui, significa repreensão e castigo. Secreta, que se conserva oculta, que está em segredo, ignorada, incógnita, não divulgada, escondida, encoberta, não revelada. Certo, gente? Então, o significado dessas três palavras em destaque no mangá. Agora, passem para a página 35. Página 35, o estudo do vocabulário. Primeiro quesito. Em qual frase a palavra lição está sendo usada com o mesmo sentido que aparece no vocabulário? Letra A. Tive de fazer a lição de casa ontem, por isso não vim brincar. Será que essa palavra lição aqui está no sentido que está lá no vocabulário? Letra B. O padre fez a leitura da lição na missa. E letra C. Eu aprendi a lição. Jamais devo maltratar as pessoas. Então, a alternativa correta é a letra C. Tá certo? Marquem aí a letrinha C. Segundo quesito. Forme frases combinando as palavras abaixo. Então, aqui é pessoal. Então, você vai usar. Pode ser uma frase que tem essas três palavras, ou uma frase que tenha duas, enfim, fica a critério de vocês, tá certo? Terceiro quesito. Qual imagem representa o antônimo de snob? Qual imagem representa o antônimo de snob? A última, tá certo? Esta aqui, ó. Ok? Circulem esta imagem. E o estudo do texto agora. Primeiro quesito, sobre o que fala a página do mangá que você leu? Ela fala sobre o quê? Qual é o assunto, qual é o tema falado nessa história em quadrinhos? É o quê, gente? Que tema é esse? Uma partida de futebol, não é, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro quesito, aqui do estudo do texto, ok? Primeiro quesito. Fala sobre uma partida de futebol. Fala sobre uma partida
futebol. Ok? Botem aí o Czinho. Segundo quesito. Um mangá é uma história em quadrinhos oriental. Sua leitura é diferente da nossa, é da direita para a esquerda. Numere as cenas seguindo a ordem do mangá. Aí eu tenho aqui o segundo quesito, né? Eu tenho aqui o quadrinho, eu tenho outro, eu tenho outro, e aqui eu tenho outro, ok? Então, como é que nós vamos enumerar? Não é da direita para a esquerda? Então, aqui, número 1, número 2, número 3 e número 4, ok? Coloquem aí o Czinho. Agora, terceiro quesito. Você gosta de mangás ou histórias em quadrinhos? Caso goste, conte qual é a sua preferida e por quê. Caso não goste, escreva qual é o seu tipo de leitura favorito e por quê. Então, esse aqui é um quesito também pessoal, ok, gente? Então, o segundo quesito do estudo do vocabulário e o terceiro do estudo do texto são duas questões pessoais. Então, cada um vai dar a sua resposta. Tá certo? Então, agora, a tia Raquel vai organizar para explicação da atividade de casa, que é sobre sílaba tônica, certo? Pronto, gente, agora vamos para a nossa atividade de gramática que vai para casa. Então, sobre sílaba tônica. Então, este assunto já é conhecido de vocês, não é, gente? Então, o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. É aquela que nós pronunciamos com mais intensidade. Quando temos dúvida para identificar a sílaba tônica numa palavra, quando ela não é acentuada, porque quando é acentuada, maravilha, rapidinho a gente identifica. Mas quando não é acentuada, é bom saber chamar. Por exemplo, eu quero saber qual é a sílaba tônica da palavra janela. Então, eu vou chamar janela. Então, qual é a sílaba tônica? Né. Agora, eu tenho que saber chamar. Se eu ficar janela, aí eu não vou identificar. Então, eu tenho que saber chamar. Janela, toalha, canção, lâmpada e assim por diante, ok? Então, aqui, sílaba tônica e sílaba átona. Então, na palavra, existem sílabas tônicas, existe uma sílaba tônica e as demais são átonas. São aquelas que nós pronunciamos com menos intensidade, certo? Então, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade da palavra. E as sílabas átonas são pronunciadas com menos intensidade. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra coração. Coração. Então, são é a sílaba tônica. Então, irá são sílabas átonas. Ok, gente? Aí aqui, monossílabos tônicos e átonos. Monossílabos, nós já sabemos que são palavras que têm apenas uma sílaba. Então, esses monossílabos, aqueles que nós pronunciamos com mais intensidade, eles são monossílabos tônicos. E os que pronunciamos com menos intensidade são os átonos. Exemplos de monossílabos tônicos: chá, véu, céu, pá. Exemplo de monossílabos átonos: mim, em, no, ao, certo? E assim por diante. De acordo com a posição da sílaba tônica na palavra, ela se classifica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. A sílaba tônica da palavra é oxítona quando ela é a última sílaba. Não é, gente? Então, quando ela é a última sílaba, quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, ela se classifica como oxítono. Exemplo, eu tenho aqui a palavra coração. Qual é a sílaba tônica? Vamos chamar coração. Então, eu já sei que a sílaba tônica é são. E ela é a última. Como ela é a última sílaba da palavra, ela se classifica como oxítona. Ok? A palavra árvore, qual é a sílaba tônica? Vamos chamar árvore. Sílaba tônica, ar. Ok? A sílaba tônica, então, árvore. Qual é a classificação da sílaba tônica?
Então, última, penúltima, antepenúltima. Então, quando a sílaba tônica de uma palavra for antepenúltima, ela se classifica como proparoxítona. E uma dica, gente, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Mas devemos ter cuidado para não confundir, que tem palavras paroxítonas e oxítonas que são também acentuadas. Então, só as proparoxítonas que todas são acentuadas. As oxítonas e paroxítonas têm palavras que são acentuadas, outras não, ok? Aqui a palavra quadro. Quadro. Qual é a sílaba tônica? Quá. Classificação dela, paroxítona, porque é a penúltima sílaba, última e penúltima. Ok? A palavra dominó. Dominó. Sílaba tônica, nó. Classificação. Última, penúltima e antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a última, ela é classificada como oxítona. Ok? Ônibus. Ônibus. Qual é a sílaba tônica? On. Certo? Qual é a classificação? Ela é a penúltima sílaba, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, quando a sílaba tônica é antepenúltima, ela classifica-se como proparoxítona. Ok? A palavra lâmpada. Lâmpada. A sílaba tônica, lam. Ela é a antepenúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, qual é a classificação da sílaba tônica da palavra lâmpada? Proparoxítona. Certo, gente? Pássaro. Sílaba tônica, paz. Ela é a antepenúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Qual é a classificação dela? Proparoxítona. Ok? Agora, a palavra toalha. Toalha não tem acento. E agora, como é que eu vou identificar a sílaba tônica? Vamos chamar toalha. Qual é a sílaba tônica, gente? A. Qual é a posição dela? Penúltima, última, penúltima e antepenúltima. Ela é a penúltima. Certo? Então, quando a sílaba tônica for a penúltima, ela é paroxítona. Outra palavra que não é acentuada, amendoim. Vamos chamá-la amendoim. Sílaba tônica, in. Amendoim. Certo? Última sílaba. Quando a sílaba tônica de uma palavra é a última, ela é classificada como oxítona. Ok, gente? Ó, blusa. Blusa. Qual é a sílaba tônica? Blue. Última, penúltima, certo? Então, penúltima sílaba, qual é a classificação? Paroxítona, certo, gente? Outra, criança. Criança. Vamos chamar criança. Sílaba tônica, Classificação, paroxítona. Penúltima, ó. Última e penúltima, paroxítona. Fazenda, sílaba tônica, zen. Qual é a posição dela? Penúltima. Quando a sílaba tônica de uma palavra é penúltima, ela se classifica como paroxítona. Tá certo, gente? Então, nenhuma palavra ou nas palavras existem dois tipos de sílaba. Sílaba tônica e sílabas átonas. A sílaba tônica é aquela que nós pronunciamos com mais intensidade. E as outras sílabas são classificadas como átonas. Ok, gente? A sílaba tônica, de acordo com a posição em que ela ocupa na palavra, se classifica como oxítona. Quando é que a sílaba tônica de uma palavra é oxítona? Quando ela é a última, ó. Coração, dominó, amendoim, certo? Quando ela é paroxítona? Quando é a penúltima. Quando a sílaba tônica de uma palavra for a penúltima, ela é classificada como paroxítona. Exemplo: quadro, toalha, blusa, criança e fazenda. Quando a sílaba tônica de uma palavra for a antepenúltima, ela é classificada como proparoxítona. Exemplos:
árvore, ônibus, lâmpada, pássaro. Certo, gente? Então, a atividade de casa de vocês é no livro de português, páginas 36 e 37, sobre sílaba tônica e sua classificação. Ok? Então, beijinho, até mais tarde no Meet. Será? Não, ainda temos a aula de história. Está ficando tanta, já tinha esquecido da nossa aula de história, tá certo? Então, vão terminando a atividade de português. No caso, isso é para casa, então vocês vão fazer mais tarde, tá certo? Bem tranquilos, vão ler com calma e responder. Então, o tia vai organizar para dar início à nossa aula de história. Até já!